em primeira mão. Wellington Campos trouxe a informação do nome que está na mira do Cruzeiro e que pode ser anunciado como novo treinador do Cruzeiro. Qual que é a sua avaliação dessa outra bomba no futebol mineiro, Emerson Romano? Acho que o Ronaldo está partindo para uma situação interessantíssima, porque é um treinador que gosta de trabalhar com os jovens e a saída do Cruzeiro será revelar esses jovens, prepará-los para o mercado, principalmente do exterior. Preparar esses jogadores para o mercado exterior. E por isso mesmo, acho que o Ronaldo vai acertar se realmente confirmar, e vai confirmar, porque inclusive, João, ele já curtiu matéria de jornalista brasileiro. Opa, aí tem coisa, né? Se ele já curtiu matéria, é porque ele gostou do que viu, e acho que o Ronaldo vai acertar e muito na contratação desse profissional, porque primeiro, tem o perfil de trabalhar com equipes em reconstrução, que é o caso do Cruzeiro, e trabalhar com jovens talentos, que é o Cruzeiro vai precisar, principalmente nesse processo de reconstrução. Trata-se de Paulo César Pesolano Soares, de 38 anos, uruguaio de Montevidéu. E o Álvaro Damião traz mais detalhes deste nome, dessa negociação, da vinda do Ronaldo, porque amanhã é aniversário do Cruzeiro e pode ser um dia... Pode não, certamente será um dia com muitas novidades, não é isso, Álvaro? Boa noite. Boa noite, João. Confirmar ainda não. O Cruzeiro só vai fazer essa confirmação, acredito, amanhã, quando o Ronaldo Fenômeno vai estar em Belo Horizonte. Mas é certo dizer que o uruguaio Paulo Pesolano será o novo técnico do Cruzeiro. 38 anos, ele assume a vaga do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na manhã deste sábado, a Itatiaia falou com uma fonte importante ligada ao técnico uruguaio, que confirmou a real possibilidade dele trabalhar no Cruzeiro. Ainda de acordo com a apuração, faltam alguns detalhes a serem ajustados, mas Pesolano vê com bons olhos a vinda dele para o futebol brasileiro. O treinador recebeu propostas recentes do futebol argentino. Ele recebeu proposta do Colón da Argentina e também do Talleres, equipes que disputam a Copa Libertadores da América. Ele vai abrir mão da Copa Libertadores para treinar o Cruzeiro nesta temporada. O diário Olé deu hoje, no começo da noite, a seguinte informação, inclusive, que o Colón assumiu a responsabilidade com Mário Schiacqua. Ele é o treinador do Colón, ou seja, o Colón já estaria fora da briga. O Talleres ainda não anunciou o seu treinador, mas o Colón já anunciou o treinador. E o Cruzeiro vai anunciar o dele amanhã. E nesse caso, vai anunciar o uruguaio Paulo Pesolano. O Pesolano, a gente disse na programação da Itatiaia, mas é bom relembrar aqui para aquele ouvinte que ainda não acompanhou, ele tem uma amizade, uma relação já antiga com outro Paulo, Paulo André, que é o homem forte do Cruzeiro a partir de agora, ele que é de confiança do Ronaldo Fenômeno. Eles jogaram juntos no Atlético do Paraná em 2006. O uruguaio assinou o contrato em setembro de 2005 e a estreia dele só ocorreu em janeiro de 2006, na partida do Furacão contra o Galo Maringá. Ele jogava pelo Atlético Paranaense junto com Paulo André, depois deixou o futebol, deixou a carreira de jogador, virou técnico de futebol. Em 2019, o Paulo André já era diretor de futebol do Atlético do Paraná e queria o Pesolano para ser técnico do Atlético Paranaense na categoria Sub-23 para a disputa do Campeonato Paranaense daquele ano. Chegou a ir ao Uruguai para conversar com ele, mas naquela oportunidade ele aceitou a proposta do Pachuca do México. Estava no Pachuca e agora, recebendo essa proposta para treinar no futebol brasileiro, ele aceitaria essa proposta e será treinador do Cruzeiro. Amanhã, o Cruzeiro anuncia de forma oficial o uruguaio Paulo Pesolano, 38 anos, como novo treinador da equipe, João. E aí, Romano, o Álvaro Damião, reforçando aí a notícia dada em primeira mão pela Itatiaia ontem, do Wellington Campos, o Paulo Pesolano, uruguaio, jovem, 38 anos apenas, é o nome do Paulo André, que é o homem de confiança do Ronaldo para assumir o Cruzeiro. Acho uma boa, acho que tem que mudar, até porque vamos colocar aí na conta do Cruzeiro nesse círculo vicioso,
tentou uma novidade com o Felipe Conceição, não deu certo. O Moser, mas depois caiu o quê? Filipão, Luxemburgo. Agora quebra essa corrente, trazendo um treinador estrangeiro. Eu estou vendo uma matéria aqui dos nossos amigos do Super Esportes, que o Paulo Pesolano, ele curtiu uma publicação do jornalista mexicano Alberto Pérez Landa, que diz que é iminente o acordo dele com o Cruzeiro. E ele curtiu essa publicação, dando um indício muito forte de que será anunciado a qualquer momento pelo Cruzeiro como novo treinador. Acho que é uma mudança de paradigma. Vamos quebrar um pouco aí esse círculo vicioso, trazer alguém com a mentalidade diferente, jovem. E olha, João, eu acho o seguinte, eu vou usar aqui as palavras que foram ditas pelo Lisca, quando foi perguntado o que ele achava da chegada de treinadores estrangeiros no país. Ele falou, eu quero absorver conhecimento. Quanto mais, melhor. Eu quero absorver conhecimento para poder crescer como profissional. Acho que é essa mentalidade que o treinador brasileiro tem que ter. Ele tem que aprender. Ele está tendo a oportunidade de vir treinadores aqui que são vitoriosos e que são melhores preparados do que eles. Essa é a grande verdade. Então você tem que absorver. Absorva, né, treinador brasileiro. E acho muito válida essa ideia do treinador do Pesolano, do Paulo Papo, na verdade, Pesolano, que é o apelido dele. Como é que é? Paulo Papo Pesolano. Paulo Papo Pesolano. É, e acho... O Romano é demais, né? Não, já descobriu que o homem é o Paulo Papo Pesolano. É, e que ele possa... Se ele for bem, vão falar que ele é bom de papo. Se ele for mal, vão falar a mesma coisa, que ele só é bom de papo. Eu espero que ele seja muito competente, como ele mostrou, e principalmente que ele trabalhe e dê oportunidades para as categorias de base do Cruzeiro. Chega de ficar queimando o jogador como o Cruzeiro fez nos últimos anos, que trabalhe, que valorize a captação do Cruzeiro, que valorize o trabalho feito de revelação. Tá na hora, a saída para o Cruzeiro vai ser essa. Porque você vai ter um jogador que veste a sua camisa com amor e depois você vai poder negociar esse jogador, o que vai ser fundamental para o futuro do Cruzeiro. Eu espero mesmo que o Paulo Pesolano trabalhe muito com as categorias de base e que possa fazer participar dessa reconstrução do Cruzeiro que está precisando tanto. Uma coisa é certa, essa contratação, em sendo confirmada, ela mostra o tamanho da força que o Paulo André terá nesse projeto do Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa eu quero dizer sobre o Paulo André. Eu tive uma convivência como profissional, como repórter com o Paulo André aqui em Minas, quando ele era jogador do Cruzeiro. É um bom caráter, cara do bem, cara correto, cara de boa índole, de bons princípios. Foi um cara que tentou fazer aquele movimento em prol do futebol brasileiro, rediscutindo o futebol brasileiro. O Paulo André é um bom caráter, né? Se ele será um grande dirigente de futebol, se ele será um grande homem do futebol, isso só o tempo irá dizer. Mas é um bom caráter, né? E como diz aquele ditado, não tem negócio bom com gente ruim. E negócio bom com gente ruim vira negócio ruim em algum momento. Pois é. Ele é um cara do bem. E é um cara que já demonstrava quando jogava, né, João? Essa capacidade de ter uma visão diferente do futebol, de organização do futebol. E ele passou por um estágio, por assim dizer, a gente pode dizer isso, no Atlético Paranaense, que é um time, um clube muito certinho. É um clube empresa, não clube empresa, se é que me entendem, mas tem a metodologia de ser uma empresa. Então acho que isso também agrega muito nessa vinda dele para o Cruzeiro, nesse trabalho de reconstrução. O Paulo André dá aquele carimbo de seriedade do trabalho que o Ronaldo vai fazer à frente do Cruzeiro, nessa administração do Cruzeiro S.A. Ô Emerson Romano, pergunto para você, qual é a expectativa que você tá para a chegada amanhã do Ronaldo? O que você acredita que o Ronaldo vai dizer amanhã para o torcedor cruzeirense? Eu acredito que ele vai, primeiro, mostrar como vai ser o organograma desse Cruzeiro. Quem vai mandar no dia a dia do Cruzeiro, como será essa organização, como o Cruzeiro vai trabalhar e, principalmente, como a vida do Cruzeiro vai ser tocada daqui para frente. Então, por exemplo, Paulo André vai ser o CEO dele. Quem vai ser o diretor de futebol? O treinador é o Paulo. Então, o Paulo sendo o treinador. E de que forma ele vai trabalhar? Ele já deu mostras disso, enxugando muita coisa que foi feita antes da assinatura
da parceria dele para a SA. Eu espero que as coisas fiquem às claras, como uma empresa, onde você sabe quem manda, o organograma, que não tem penduricário, diretor, o subdiretor da diretoria tal, como sempre acontece no clube de futebol. Aspone 1 do Aspone 2, né? Exatamente. Tem um Aspone do Aspone do Aspone. Aí você tem diretor para cuidar do não sei o quê. Sabe? Às vezes criavam-se cargos desnecessários. Eu espero isso. Eu espero que ele mostre um Cruzeiro enxuto, um Cruzeiro organizado, sabendo quem manda e tudo daquilo, do sim e do não. Isso pode, isso não pode. Eu espero muito isso. Acho que o cruzeirense está muito ávido disso, João. De saber como é que vai ser essa reconstrução, até para ele mostrar confiança para o torcedor cruzeirense. Ô Álvaro Damião, vamos saber então como é que vai ser esse aniversário do Cruzeiro, como é que tá a programação para esse dia. Eu já chamo a atenção de você, torcedor cruzeirense, amanhã durante todo o dia, uma grande cobertura da Itatiaia, com toda a nossa equipe, com o Samuel Venâncio, com o Guilherme Pio, com o Álvaro Damião, em todos os nossos programas, durante a manhã. Todos os detalhes durante todo o dia da chegada de Ronaldo Fenômeno ao Cruzeiro. Então, a partir do Jornal da Itatiaia, durante todo o dia, você, cruzeirense, terá aqui todas as informações desse dia histórico e importante, a chegada de Ronaldo Fenômeno ao Cruzeiro. Me conta como é que será toda essa programação, Álvaro. A programação é a seguinte, nós temos a informação de que o Ronaldo Fenômeno vai chegar por volta de 7 horas da manhã à capital mineira. Ele vai direto para a Toca da Raposa 2. Às 10h30 tem um café da manhã com os sócios Diamante. Ele vai conversar, vai ter um encontro presencial na Toca da Raposa com esses sócios Diamante. Às 11 horas, aí vem uma conversa por uma live com os outros sócios torcedores do clube. Meio-dia, um almoço com algumas pessoas convidadas, empresários, entre eles o Pedro Lourenço, que é o dono dos supermercados BH, patrocinador master do Cruzeiro. Vão acertar os ponteiros, inclusive para falar do patrocínio, né? Porque o Supermercados BH é o patrocinador ou era o patrocinador? Ele ficou com o Cruzeiro antigo ou permanece a partir de agora? Como que será a relação do patrocinador do Cruzeiro a partir de agora com a vinda do Ronaldo Fenômeno e com a compra do Ronaldo Fenômeno, com a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno? Essa é a dúvida que, inclusive, o próprio Pedro Lourenço tem. E amanhã, neste almoço, eles devem esclarecer tudo isso. Depois do almoço, às 4h30 da tarde, tem uma missa de celebração, do tradicional missa de celebração pelo aniversário do Cruzeiro, às 4h30 na igreja de São Sebastião. Lembrando que o Cruzeiro se reapresenta, o time, no dia 4, terça-feira. Aí a reapresentação para a temporada na Toca da Raposa 2. Ronaldo deve anunciar amanhã o nome do treinador e deve anunciar também o nome do diretor de futebol. Pedro Martins é o vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol. Deve ser anunciado pelo Ronaldo também amanhã como diretor de futebol do Cruzeiro. Pelo menos esta é a expectativa. Sobre o time, sobre quem fica e quem sai, agora é esperar para ver com a chegada do novo treinador. Eu volto com mais Cruzeiro na programação da Itatiaia. Tá combinado, João? Tá combinado, então amanhã você cruzeirense durante todo o dia a Itatiaia acompanhando esse dia histórico para o Cruzeiro com a chegada de Ronaldo Fenômeno. O Quick tá me dizendo aqui que às 7 horas da manhã a Máfia Azul já tá lá com charanga, com bateria, com bandeira, com tudo para receber o Ronaldo Fenômeno. E a Itatiaia vai acompanhar durante todo o dia. Você, ouvinte da Itatiaia, se ligue para saber tudo sobre esse dia histórico, importante e especial para o Cruzeiro. A volta do filho à casa, né? O bom filho a casa torna, né? O Ronaldo voltando pro Cruzeiro. E então, um dia histórico, a rapaziada vai acordar cedo. Eu sei que o Quick não vai virar à noite, não vai acordar cedo, vai estar ligado, mas é importantíssimo a chegada do Ronaldo, vai dar uma credibilidade. Achei, assim, uma sacada sensacional ele conversar com os sócios, como ele vai conversar, para passar o que ele pensa desse novo Cruzeiro, o que ele planeja para esse novo Cruzeiro, dar uma tranquilidade ao torcedor do Cruzeiro e passar credibilidade também do trabalho que ele vai implantar à frente do Cruzeiro. Então vai ser um dia realmente histórico, num dia histórico do Cruzeiro, nos 101 anos do Cruzeiro, a presença do Ronaldo em Belo Horizonte, agora Ronaldo comandando esse Cruzeiro SA, João.
Então amanhã, durante a manhã, Ronaldo Fenômeno em Belo Horizonte, se reunindo com torcedores, depois se reunindo com outros torcedores de maneira virtual, mais tarde almoçando com patrocinadores do Cruzeiro e começando a dar a cara dele. E ele pode confirmar amanhã a informação trazida ontem no apito final, minutos antes da meia-noite, enquanto você estourava o champanhe, a Itatiaia trazia a notícia que o Paulo Pesolano, uruguaio, é o nome preferido do Cruzeiro para o comando técnico. São 8h49.